Oi, gente, tudo bem? Diretamente do meu escritório, pra gente conversar um pouquinho sobre a humilhação, né? E por que eu tô falando sobre isso? Começamos os ensaios da live, então são momentos que eu tô me reunindo com os meninos da minha banda, né? Pra gente poder ensaiar, pra poder deixar tudo redondinho, as músicas tudo bonitinho, né? E o assunto da semana foi um vídeo de uma cantora, onde ela tava gritando ali com os músicos na hora da ministração, né? Chamando o baterista, chamando o tecladista, cadê o baterista? Ela virou um meme. E os meninos estavam comentando muito sobre isso, eu acho que era o assunto do momento ali. E geralmente eu até me abstenho de comentar coisas que acontecem na rede social, porque eu considero que para toda atitude existe uma justificativa. Lógico que a gente não deve usar as justificativas para ter um comportamento ridículo, né? Um comportamento inadequado, enfim. Mas eu sempre considero que às vezes a pessoa não tá no dia bom, às vezes a pessoa teve algum problema. Então eu me abstenho de comentar, por mais que eu acho certos tipos de atitudes inaceitáveis, mas eu acho que quando a gente expõe a pessoa sofre uma onda de coisa ruim tão grande que machuca, né? Imagine a quantidade de comentários que ela não deve ter recebido desde o ocorrido, enfim, de gente julgando, de gente falando coisas, e a montanha emocional que isso causa. Lógico que a atitude dela provocou isso, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente vai fazer ou falar, porque às vezes a gente não quer sofrer a consequência das coisas, mas a gente fez, a gente falou, a gente agiu sem pensar, e aí a consequência daquilo vem. Então eu geralmente não falo nada sobre essas coisas de rede social, mas eu acho que isso tá tão dentro do meu universo agora, porque os meninos acabam comentando, as pessoas acabam comentando, que é estranho, né, você ser humilhado perante todo mundo ali diante da igreja, né, e um momento que devia ser de adoração e louvor. E uma coisa que eu falei no meu livro, A Garota dos Três Mundos, é sobre a humilhação. Por que as pessoas acham que para elas demonstrarem que têm autoridade de Deus, elas precisam humilhar as outras? Tem um monte de gente que pensa que esse tipo de atitude dessa moça é autoridade, porque aí ela mistura um glória a Deus e um aleluia no meio daquilo que ela tá fazendo, coloca ali uma língua estranha, e misturado a tudo isso, há quem olhe e diga que, nossa, essa pessoa está tendo autoridade para exortar o músico a tocar direito. Mas, gente, não é bem assim. Jesus era o reflexo da humildade, né? Jesus era a própria humildade, o seu tato, o seu jeito de lidar com as coisas. Ele se posicionou em momentos que ele tinha que se posicionar, mas de um jeito muito culto, de um jeito muito equilibrado, de um jeito muito elegante, sabe? É só você ler ali o Novo Testamento, você vai ver o posicionamento de Jesus, como ele lidava com as coisas, como ele tratava as coisas, né? Então é com ele que a gente tem que aprender. E sempre digo que a autoridade de Deus, ela reflete de forma natural, né? Ela acontece de forma natural. O temor, né? Quando uma pessoa é sábia, ela reflete a sabedoria dela. As outras pessoas percebem que essa pessoa é uma pessoa inteligente. Então, nada do que é forçado, sabe, pode ser coisa boa. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Então, algumas pessoas se colocam em situações de humilhação porque acham que Deus vai abençoá-las ainda mais. Pegam aquele versículo da Bíblia onde diz para dar a outra face e vão lá e se colocam em situações de humilhação. E não é isso. Na verdade, o dar a outra face, você vai passar por situações que você vai precisar ser paciente, você vai precisar não revidar, né? Nunca entrar em um confronto violento. De repente, você levou ali né? Passou por uma situação humilhante, mas não vai entrar em confronto. Então, é sobre isso, né? Não é eu ir atrás da humilhação, não é eu me colocar em situações de humilhação. Então, uma coisa que eu comentei também no livro é que eu achava que, passando por situações humilhantes, eu estava plantando sementes de coisas boas na minha vida. Então, quando uma pessoa era hostil comigo, quando ela me humilhava, quando ela fazia mal pra mim, eu não me afastava daquela pessoa, eu continuava ali, porque eu falava, não, Deus está me provando, isso faz parte. E não é.
quando você é humilhado por alguém, a pessoa tem uma reincidência nisso, ela faz isso várias vezes com você, por sua proteção, por respeito a você mesmo e por amor próprio, você deve afastar-se. Você deve se afastar daquela pessoa. Porque senão você está correndo atrás da humilhação, entende? E Deus não vai te abençoar mais por você ser humilhado. Esse não é um requisito de Deus. Ah, mas a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Mas isso em vários aspectos, gente. Não é eu me colocar em situações, por exemplo, condições sociais. Você não escolhe a família que você vai nascer, você não escolhe a situação financeira que você vai ter. No início da sua vida, nasceu numa família que não tem muito recurso financeiro, não pôde escolher. É ali que você vai ter que ficar até que você comece a trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro e ocorra uma oportunidade que nem sempre acontece de mudar totalmente a sua vida, né? O que é mais fácil acontecer é que as gerações fiquem no mesmo patamar sempre, né? Podem ver que famílias que são muito ricas, elas prosperam ainda mais, né? Quanto mais filhos, mais prosperidade naquela família. Famílias que são muito pobres, a tendência é que os filhos dos filhos sejam pobres, enfim. Então, quando alguém quebra essa regra, porque essa pessoa trabalhou muito mais, essa pessoa se esforçou muito, sabe? Aconteceu alguma coisa ali que fugiu à regra, que fez com que ela evoluísse mais do que os seus outros familiares. Então, a condição social, às vezes, não permite. Você já nasceu numa condição social e você vai ser humilhado por aquilo. Você vai ser tratado diferente no shopping, quando vai comprar uma roupa, quando vai para algum lugar, as pessoas vão te tratar diferente do jeito, conforme o jeito que você tá vestido, com as roupas que você tá usando, enfim, tá? Então, não adianta ficar frustrado com isso, porque isso realmente é o que acontece. Então, tecnicamente, você está sendo humilhado. Por exemplo, você vai com uma pessoa hiper, mega, ultra bem vestido no shopping, você vai mal arrumado, a outra pessoa vai ter um tratamento diferente. E aí pode ser que você vivencie situações de humilhação, tá? Então não foi você que procurou isso, aconteceu, foram as suas condições. Aí sim, tá? Então esse momento de vergonha, Deus vai transformar em algo especial para sua vida, porque não foi você que escolheu, não foi você que correu atrás disso, tá? Então vamos nos abster de viver situações humilhantes, não precisa ir atrás da humilhação. Tem uma frase que estão falando muito agora, né? Tem uma frase motivacional que diz: o não você já tem, corre atrás do sim. Aí mudaram a frase para dizer assim: o não você já tem, agora falta a humilhação. E eu sou uma pessoa assim. É muito difícil eu tomar decisões que pode ser que vire humilhação para mim. É muito difícil. Só que quando eu vejo oportunidades na minha vida, eu penso muito, poxa, mas será que eu vou perder essa oportunidade por não saber falar, por não correr atrás? E não são sempre. Então, às vezes eu falo porque eu acho que eu deveria falar. Mas não são todas as vezes, não são todas as ocasiões que eu tenho essa atitude, entende? Porque eu não vou ficar correndo atrás de humilhação. Né? Eu não vou ficar passando por situações que vão me deixar com o coração contrito, porque sou eu que tô correndo atrás disso, não precisa disso. E agora ali na questão da cantora, e também saiu um outro cantor humilhando o músico, porque eu acho que aí uma coisa puxa a outra, as pessoas começam a compartilhar essas coisas sem parar. É uma falta de humildade, mas é uma carência daquela pessoa em querer ser um destaque. Então, quando eu tô humilhando alguém é porque eu quero me aparecer. Quando eu tô diminuindo alguém é porque eu tenho a necessidade de ser reconhecida, eu tenho a necessidade de ser grande. E quando eu tenho essa necessidade é porque eu tenho uma carência muito grande dentro de mim. Eu tô vivendo um problema emocional muito grande. Então, por isso que eu falo que a gente precisa analisar o contexto, que às vezes a pessoa tava num dia ruim de se sentir muito pequena. E aí, pra se sentir grande, ela precisa humilhar o outro. Eu passei por uma situação uma vez que foi bem constrangedora. O Júnior sempre falava pra mim: olha, cuidado, porque tal pessoa, quando tá junto com você, ela tenta de diversas formas te diminuir e tal. E eu dizia: não, capaz, não nada a ver, não tem nada a ver e tal. E eu percebia algumas coisas, mas eu sempre falava assim: ah, não, a pessoa, tadinha, a pessoa não tá legal e tal. E aí um dia eu peguei e tinha que fazer um negócio num determinado lugar, que era um lugar assim bem chique, sabe?
Só que eu fui com roupa normal, eu tava fazendo as minhas coisas, eu falei, não vou me arrumar pra ir, tava cansada, e falei, vou desse jeito mesmo. Fui fazer um orçamento, era um orçamento que eu tinha que fazer. E aí liguei pra essa amiga minha. E falei pra ela, olha, vamos comigo, né, pra mim, e eu vou dirigindo, vou conversando com você e tal, e vai ser legal. E foi do jeito que eu tava, com as minhas roupas de casa, meu cabelo, tudo. Não bagunçado, nunca saio bagunçada, tá, gente? Mas às vezes saio normal, o jeito que eu tô aqui. Tô até com a calça do pijama aqui. E foi do meu jeito. Só que ela se arrumou assim, gente, pra matar. Coisa mais linda do mundo. Ela arrumou o cabelo, se arrumou, colocou um perfume, colocou um salto. Nossa! Quando a gente chegou no lugar, quem tava precisando do orçamento era eu, mas o vendedor tava oferecendo as coisas pra ela, ele tava atendendo ela. Eu perguntava, ele me ignorava, mas quando ela perguntava, meu Deus, só faltou estender um tapete vermelho pra ela. Aí eu acho que ela gostou da atenção e acabou, tipo, e aí falou algumas coisas pra mim, assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas a pessoa, essa amiga que tava comigo, ela tava passando por uma turbulência muito grande na vida dela e existia uma carência naquele momento. Então, foi uma coisa assim, o vendedor fez aquilo, o erro foi dele. Mas a carência dela transformou o negócio num negócio maior. E eu fiquei mal. Então, nada justifica a atitude daquele vendedor em tratar uma pessoa diferente por causa da roupa, por causa do jeito, por causa do carro. Entende que é errado, não justifica, mas ocorre. E isso é uma fraqueza, isso é uma deficiência emocional. E a gente vê muito isso na igreja, né? De pessoas humilhando outras porque eles querem se sentir honrados, tá? E uma coisa que eu falei que eu acredito muito é que a honra também vem de forma natural. Se eu gero valor para a vida de alguém, a honra vem para mim, eu sou honrada, essa pessoa vai me honrar, ela vai querer ficar perto de mim, ela vai me apresentar para as outras pessoas, tá? Então, esse princípio da honra aconteceu de forma muito grande na minha vida. Eu fui honrada por muitas pessoas e sou ainda por pessoas que estão em patamares maiores do que o meu, por pessoas diferentes, por pessoas que estão no mesmo patamar que o meu, por pessoas que estão abaixo de mim. Eu tenho sido honrada, porque é o valor. Eu sempre falo, é sobre o valor. E experiências assim de ter pessoas em cima do púlpito humilhando outras para se sentir melhor, eu já cansei de ver. Teve um pregador muito famoso. Gente, isso que é o pior. As pessoas que deixam essas pessoas famosas. As próprias pessoas dão mais... como é que eu posso dizer? Dão mais atenção do que o necessário para essas pessoas que têm esse comportamento ruim. E teve esse pregador muito grande, de renome, veio pregar aqui. Eu não fui assisti-lo, mas eu fui entregar uma encomenda num lugar e tive que estacionar e estava acontecendo o culto bem na hora. Quando eu estacionei meu carro, eu já escutei esse pregador falando com o músico que estava tocando para ele. Toca direito esse negócio aí, que se você tocar, eu não vou mais pregar. Quando ele falou isso, as pessoas glorificaram a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque para as pessoas aquilo foi, nossa, esse fulano é importante. E isso é ridículo. Jesus não tá nisso. Quando você tem dúvida sobre o comportamento de alguém, você pensa o seguinte: o que Jesus faria nessa situação? Será que Jesus falaria uma coisa assim? Será que Jesus se comportaria dessa forma? Faz essa análise. E aí, quando você ter a resposta, você vai ver que tem alguma coisa que não bate, tá? Então, nada justifica ser grosseiro, nada justifica maltratar o outro. A relação músico e artista, lógico, tem uma hierarquia, no sentido de o artista cria, o artista tem mais responsabilidades, a equipe está ali, sim, dando suporte, então precisa dar o suporte, mas precisa haver uma relação de respeito muito grande, uma relação de amizade, de amor, de companheirismo, sabe? Nem sempre a gente vai poder ser amigo, porque quando você é muito amigo de pessoas que você tá trabalhando junto, as outras pessoas às vezes não conseguem trabalhar mais, porque tipo, virou amizade, então não consegue mais trabalhar, porque virou tudo amizade, então tem que ter um equilíbrio, mas nunca tratar os outros com diferença, nunca ser hostil, nunca ser mal educado, tá? Porque isso não reflete o Espírito Santo. O Espírito Santo é calmo, o Espírito Santo é
tranquilo, sabe? Os frutos do Espírito, qual que é? O amor, a paz, a temperança, a longanimidade, bondade, fé. Então o Espírito Santo é tudo isso, ele reflete tudo isso. Quando você tá tendo um comportamento que deprime alguém, que deixa alguém numa situação constrangedora, você não tá refletindo o Espírito Santo. E você pode estar falando em línguas, você pode estar pulando, você pode estar gritando alto. Se você não tá amando, se você não tá transmitindo o amor de Deus, de nada adianta. Você pode falar a língua dos anjos, mas não adianta, porque faltou o amor, faltou o mais especial. Então não adianta, eu posso cuidar das minhas vestimentas, posso cuidar de absolutamente tudo. A partir do momento que eu não estou amando, estou deixando uma pessoa angustiada, triste, aí faltou coerência, faltou fé, tá? Ser cristão não é isso, ser cristão é muito mais profundo, tá? Todavia, as pessoas são falhas, as pessoas têm dias ruins, têm momentos ruins, e eu acho que a gente precisa analisar sempre todo o contexto e nunca ir atacar uma pessoa. É legal você dar um toque, sim, né? Porque às vezes a pessoa não tá percebendo. Dar um toque com amor, né? Com sabedoria, e eu sei que a pessoa vai, se ela tiver coerência, né? Ela vai ouvir e ela vai mudar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha, se você já passou alguma situação assim de humilhação na igreja, como que você reagiu a isso. Me conta, vamos dividir experiências. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e semana que vem eu volto pra gente conversar um pouco mais, tá bom? Até o próximo vídeo, deixe seu like, seu comentário, sua inscrição. Beijo, até!